Boa noite, crianças, que Deus abençoe a todas vocês. Estou gravando esse vídeo aqui porque daqui a pouquinho vocês vão responder algumas perguntas, vai estar um papel aí com perguntas. Então, presta bem atenção nessa história, porque tudo que eu vou contar nela, tá? Tudo que passar nessa história vai estar no papel aí, você vai ter que responder, tá bom? Então, eu quero contar para vocês a respeito de uma história de Israel, que está em 1 Samuel, capítulo 17. Diz ali que apareceu contra Israel um grande guerreiro, um homem tão alto que chegaria quase a 3 metros de altura. E este homem era um grande soldado que vinha com uma grande armadura. E ele desafiava o exército de Israel. Quando ele se apresentava ali durante 40 dias, olha, ele se apresentou lá durante 40 dias, ele ficava desafiando a Israel. Ele zombava do exército, do rei, dos deuses, né? Eles falavam, estava nem aí, ele zombava muito. E quando ele zombava, o exército de Israel, todos eles corriam para trás de uma rocha, para trás das rochas, das montanhas, para se esconder deste homem. E falava um com o outro, está vendo aquele gigante, aquele grande guerreiro, está afrontando o exército de Deus vivo. E quem enfrentar este grande gigante, o rei dará a ele riquezas. Olha só, o rei iria dar muitas riquezas a quem enfrentasse aquele grande gigante chamado Golias. E aí, naquele dia que ele se apresentou, um pequeno jovem, um jovem de estatura pequena, se apresentou ali e ouviu aquele guerreiro menosprezando o exército de Israel. E aí ele se indignou, este jovem chamado Davi se indignou e falou assim: não, quem é esse incircunciso filisteu a desafiar o exército de Deus vivo? Davi tinha muita fé em Deus e por isso ele não aceitava que aquele homem desafiasse o exército. E ele falou: eu me colocarei contra este homem. O que o rei dará a quem enfrentar a este homem, a este gigante? E falaram assim: o rei dará muitas fortunas, vai casar com a filha do rei, a casa se tornará isenta de impostos. Então Davi falou: vou me colocar contra esse gigante. O irmão de Davi, quando ouviu isso, falou: o que você está fazendo aqui? Viestes ver a peleja? Com quem você deixou as ovelhas no deserto? Porque Davi tomava conta de ovelhas no deserto, as ovelhas do pai. Mas o pai de Davi tinha pedido para ele ir lá ver os irmãos. E Davi não se importou com isso, viu? Davi não ligou para o irmão. Davi falou: eu vou enfrentar este gigante. Aí veio o rei. E o rei falou para Davi: Davi, você é jovem, mas este aí é um homem experiente na guerra. Davi disse: não, rei, não se preocupe, porque teu servo aqui apacentava ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso, eu corria atrás dele quando ele pegava a ovelha e tirava a ovelha da boca dele. E se ele se levantasse contra mim, eu matava tanto o leão como o urso. Assim vencia este teu servo aqui, o leão e o urso. Assim também vou enfrentar e vencer esse incircunciso filisteu. Saul, tentando desanimá-lo, colocou a armadura dele sobre Davi. Quando ele colocou a armadura sobre Davi, Davi não podia se movimentar. Davi não conseguia movimentar-se. Então Davi falou: não posso usar, nunca experimentei essa tal armadura, prefiro não usá-la. E o rei então falou: então tá bom, vá em paz e Deus seja contigo. E Davi foi. E o que Davi escolheu para enfrentar o grande gigante Golias? Davi foi ao ribeiro, escolheu 5 pedras, apenas 5 pedras. Mas por que pedra? Porque Davi, ele tinha um couro amarrado com 2 barbantes, um de cada ponta. Davi colocava a pedra ali e girava ela e atirava a pedra. Davi tinha uma experiência com isso. Então Davi escolheu 5 pedras do ribeiro e foi enfrentar Golias. Davi não levou espada, não levou faca, não levou lança, nem armadura.
só 5 pedras, porque Davi estava com Deus. Está entendendo? Davi estava com Deus. Então, quando ele se apresentou no campo de guerra, Golias viu a Davi e viu que era jovem e falou assim: mas quem é esse? Zombou, menosprezou Davi, amaldiçoou, falou um monte de asneira para Davi. E Davi disse assim: tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos, a quem você está afrontando. Hoje o Senhor dará o teu corpo na minha mão e eu vou destruí-lo. Logicamente, Golias, ouvindo isso, zombou, riu, menosprezou, e aí partiram um contra o outro. Davi corre em direção a Golias e Golias vem correndo em direção a Davi. Davi pega a pedra, coloca naquele pequeno couro com dois barbantes e começa a girar. Quando Golias vem em direção a ele, Davi lança com tanta força que tinha apenas no capacete de Golias tinha uma fresta na testa, apenas uma abertura na testa. E foi justamente aonde Davi acertou a pedrada. Deu com a pedra ali, Golias não aguentou, porque a pedra afundou na testa de Golias. Golias caiu pelo chão, Davi veio correndo. Golias era tão grande que Davi subiu em cima dele, pegando a espada de Golias. Então Davi venceu a Golias com a própria espada de Golias. Davi, usando apenas uma pedra, venceu porque estava com Deus. Então fica aí o recado para você. Quando você está com Deus, não importa o tamanho da dificuldade, você vai vencer. Bom, agora chegou o momento de você preencher esse papel e entregar aí para a irmã que está cuidando de você. Ela vai ver o quanto você aprendeu com essa história. Tá bom? Fique com Deus e na próxima domingo tem mais.